Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o John Cine e desta vez o assunto é sobre DVD. Semana passada foi o VHS, então essa é a parte final em relação da mídia física. O que foi o DVD? Ou melhor, o que foi não, o que é, porque mesmo que ele não esteja de uso comercial como antigamente, ele ainda está sendo usado. O DVD é aquele disquinho que parece um CD no qual a pessoa assistia filmes, outras obras em audiovisual. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que inscrevam-se no meu canal, comentem, curtam e compartilhem o vídeo. DVD é uma sigla de Digital Versatile Disc, disco versátil digital, como também Digital Video Disc, quer dizer, disco de vídeo digital. Pois bem, o DVD ele veio para substituir o VHS. Com certeza foi uma coisa que deu certo e foi um grande sucesso. Foi assim um começo assim um pouquinho demorado, mas o pessoal foi se adaptando aos poucos. O DVD ele se diferenciou por ter uma qualidade superior ao do VHS em termos de audiovisual. Tem uma qualidade também que supera a do CD. Bueno, o DVD foi anunciado em 1995. Ele foi concluído em setembro de 1996 e foi lançado em novembro de 1996 no Japão. A propósito, saiu uma reportagem na revista 7 nesse último mês e ano, no qual falava sobre o DVD. Eu lembro disso, porque eu era assinante da 7 na época. Um detalhe curioso é que não dá para saber exatamente quem foi que inventou o DVD, porque várias marcas assim de tecnologia concorrentes uniram forças e criaram o DVD. É interessante isso. O que é concorrência uniu forças e criou um aparelho que revolucionou. Aparelho de DVD, como leitor de DVD e os discos. Uma coisa curiosa é que o primeiro filme a chegar em DVD foi Twister, em março de 1997. No mesmo ano, chegou o DVD nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa em 1998 e na Austrália em 1999. Entre os anos de 1998 a 2000, começou a ganhar força aqui no Brasil. E olha só, o DVD ganhou tanta popularidade que em 2003 foi o auge. As vendas e aluguéis de DVDs superaram as do VHS. E assim também, eu, como era colecionador de VHS durante um certo tempo, né, pouquíssimo tempo, fui também colecionador de DVDs. Uma coisa importante em relação aos aparelhos de DVD é que eles não vinham com o dispositivo do REC. Isso acontecia só com os DVDs usados de forma profissional. Eu sei do que eu falo porque eu até vi um editor que tinha um DVD com o REC. Profissional, é óbvio. Então, outra coisa importante é que os DVDs podiam ser colocados numa caixa coletora que algumas videolocadoras faziam. Isso era muito mais fácil com os DVDs, já que eles tinham uma resistência boa aos impactos. E outra coisa interessante é que, para guardar nas prateleiras, ou seja, onde for, os DVDs ocupavam bem menos espaço que as fitas cassetes. Outra coisa importante assim a se ressaltar em relação aos DVDs é que eles tinham muito mais armazenamentos, muito mais espaço para duração de gravação assim, de horas. E eu tenho alguns exemplos que eu já vou citar a vocês. 4.7 GB para 2 horas ou 2 horas até 13 minutos. E 8 GB para 4 horas. 9.4 GB, 4 horas e 50 minutos, mas tinha que virar. E 15.9 GB para mais de 8 horas. Também tinha que se virar, é claro. Foi um grande império, assim, os DVDs. Obviamente que não durou tantos anos assim em relação ao VHS, mas, como se diz, foi bom enquanto durou.
O mesmo princípio das videolocadoras de VHS também tinha conveniência e foi um grande sucesso. As videolocadoras começaram a declinar no período de 2011 a 2012. Fizeram vendas, foi assim, começou o declínio. O declínio praticamente total, não vou dizer total, foi em 2016. Pouquíssimas locadoras conseguem resistir com o passar dos anos. Alguns lugares até têm, pelo fator de ter baixa conexão da internet, ou sem internet nesse caso, e para os saudosistas. Ainda tem fabricação tanto dos aparelhos quanto dos discos em DVD. Para quem coleciona, isso é um prato cheio. O caso do VHS tinha uma coisa interessante. Podia parar, parava a fita, continuava exatamente onde parou. No caso do DVD tinha a seleção de capítulos. Ajudava bastante. Claro, mas a maioria dos casos assim, eu já vi o filme todo de uma vez só. A mesma coisa em relação à fita. Mas enfim, e outra coisa importante é que em relação às fitas, tinha fita assim para dublado e legendado. No caso da fita, tinha até prateleira só para dublados, para a pessoa se localizar melhor. No caso dos DVDs, nem precisou, porque tem as opções dos idiomas dublado e legendado. E são várias opções, para vocês terem uma ideia. São muitas. Não dá para esquecer também outra coisa importante, são os extras. Para pessoas cinéfilas, conhecer as informações sobre os seus filmes preferidos era um prato cheio. Obviamente que hoje em dia para DVD é só mais assim um colecionismo do que uma coisa assim comercialmente falando assim. Os serviços de streaming ocuparam muito o espaço dos DVDs. Mas enfim, lembrar os tempos do VHS e do DVD é uma lembrança assim, como é que eu vou dizer? Para quem não tinha assim tantas opções, porque era o que tinha de opções na época. E videolocadora virou uma espécie de nicho, uma coisa assim muito específica e quase que não tem. Mas enfim, é isso. Muito obrigado por assistirem ao vídeo. Encontro vocês num outro vídeo falando sobre cinema. Até lá e que Deus abençoe vocês.